Mas hoje eu quero falar sobre o livro de Daniel. Eu já tenho falado sobre Daniel em alguns vídeos passados, você tem percebido, e eu tenho colocado muita atenção na vida do profeta Daniel e nas suas profecias, por várias razões. Daniel é um dos livros proféticos mais importantes de toda a Bíblia. Eu já mencionei anteriormente, noutra ocasião, e vou repetir agora, Isaac Newton, o grande Isaac Newton, que é mais conhecido pela lei da gravidade, né, por ter descoberto a lei da gravidade, a teoria gravitacional. O grande Isaac Newton escreveu muito mais sobre teologia e Bíblia do que sobre ciências e física. Isso é curioso de imaginar. E mesmo sobre Bíblia, a ênfase dele maior foi sobre as profecias de Daniel. Pouca gente sabe disso. Então, se você é alguém que está assistindo esse vídeo, mas já é alguém que gosta de ciência, não é muito ligado a coisa de religião, saiba que alguém de um grande prestígio científico, Sir Isaac Newton, levou a sério as profecias bíblicas. E ele não era um idiota. Pelo contrário, alguém de um calibre intelectual elevadíssimo. Então, será que eu também não posso crer na historicidade da Bíblia, na assertividade das suas profecias, mesmo sendo alguém acadêmico? Porque hoje criou-se uma cultura em muitos ambientes, ambientes acadêmicos, em que racionalismo ou razão, racionalismo é diferente de razão, né, de racional. Razão e fé não podem estar juntas. Ciência e religião não podem caminhar juntas. Então, o sujeito não pode ler a Bíblia de maneira acadêmica e, ao mesmo tempo, encontrar nela o sentido mais profundo da palavra de Deus. Ele tem que dividir as duas coisas. Será que isso é verdade? Hoje vamos falar sobre como a inteligência artificial foi um instrumento de grande auxílio para compreender o livro de Daniel, a inteligência artificial e o carbono 14. E eu publiquei isso num artigo científico. E eu quero apresentar para vocês o nosso bate-papo de hoje. Então está na hora de você chamar sua mãe, seu pai, seu vizinho, colocar no WhatsApp da família ali, no grupo da família. Olha, vamos assistir. Já pega o seu caderninho e anota, porque eu tenho muita coisa legal para falar para você. Aliás, o que eu vou apresentar hoje, inclusive, é um resumo de um artigo científico que eu acabei de publicar. Eu vou explicar o que é o artigo científico, como é que a gente publica, e com isso eu consigo consolidar perante vocês o meu compromisso com a academia e com a fé, com a divulgação científica e a pregação da palavra de Deus. Sem viés. Muita gente fala isso, ele é uma pessoa de viés. Primeiro temos que ver, viés é uma palavra muito feia. Viés é uma palavra muito feia. Mas vamos falar de cosmovisão. Eu reconheço que eu tenho a minha cosmovisão, uma cosmovisão bíblica, mas o ateu, o agnóstico também tem a cosmovisão dele. Então, se eu excluir do mundo acadêmico todos aqueles que possuem uma cosmovisão, então eu tenho que excluir praticamente 99,9% dos acadêmicos, se não todos, tá certo? A questão não é se você tem uma cosmovisão, é se ela é viciada, aí sim o viés, ou se ela é autêntica com aquilo que eu estou descobrindo e a maneira honesta com a qual eu estou interpretando os dados, os elementos, as evidências que chegam à minha mão. E é isso que eu quero apresentar para você nesse momento. Bom, como eu falei, Daniel é um livro que ele é muito importante do ponto de vista bíblico, é o apocalipse do Antigo Testamento, eu poderia dizer assim. Ele fala de muitas profecias assertivas em relação ao futuro, porém, em que pese a fé que muitos cristãos e judeus mais comprometidos com a religião depositam no livro de Daniel, hoje existe uma leva muito grande de eruditos da área de teologia, tanto judeus como cristãos, e dentro dos cristãos, tanto católicos como protestantes ou ortodoxos de outras linhas, anglicanos, que dizem que Daniel não foi um livro verdadeiramente histórico como a Bíblia apresenta. Mas vamos com calma. Do ponto de vista bíblico, eu acho que seria redundante resumir para vocês, mas para benefício daqueles que talvez estão me assistindo e não conheçam Daniel, eu vou, em poucas palavras, sumarizar o livro de acordo com o que a Bíblia apresenta. Com relação à sua história, a palavra de Deus diz que Daniel foi um jovem hebreu que, juntamente com 3 companheiros, foram como cativos do rei da Babilônia para o reino da Babilônia. Nabucodonosor fez 2, ou pelo menos 3, incursões militares em Jerusalém. Nem todas pessoalmente, ele enviou exércitos.
E numa dessas incursões, ele destruiu o templo de Jerusalém, 586 a.C. Noutra dessas incursões, ele levou vários jovens da nobreza de Judá para serem funcionários do seu palácio na Babilônia. Eles eram prisioneiros de guerra, mas trabalhariam como ministros do rei. Uma tática comum naquele tempo. E nessa leva foram Daniel e seus 3 companheiros. Quando Daniel chegou na Babilônia, Daniel logo se destacou com seus companheiros, foi fiel a Deus, foi fiel ao judaísmo que ele professava, e ele começou a receber profecias. E profecias tão acertadas a respeito do que iria acontecer nos seus dias, imediatamente depois dos seus dias, e em dias muito distantes, que alguns falam assim, uau, talvez é o livro de profecias e cumprimentos mais claro que nós temos em toda a Bíblia. Mas aí vem uma questão. Se tudo isso que a Bíblia apresenta for verdadeiro, Daniel viveu por volta do 6º século a.C. No finalzinho do 7º século, início do 6º século a.C. Porque Nabucodonosor, a primeira vinda a Jerusalém, foi entre 605, 606, 605 a.C. Nessa leva, Daniel teria sido levado para lá, finalzinho do século VII, aí começa o século VI. Então, Daniel viveu sob a corte de Nabucodonosor, os seus sucessores, e depois, na época que os medo-persas atacaram a Babilônia, conquistaram a Babilônia e dominaram o mundo, na época dos grandes reis da Pérsia. E morreu já idoso, com talvez uns 80, 90 anos, ali naquele contexto agora medo-persa.